Estão aqui desde 3h30, 4h30, é isso? 4h30. Eu queria estar aqui com vocês antes, mas lá os jovens da nossa igreja fizeram também. Nós estamos lá desde 3 horas e aí eu finalizei lá e vim para cá compartilhar a mensagem de Deus com vocês. O passador de slides fica aqui? Como é que é? Ou não tem? Tem? Tá. Enquanto providencia, então, a gente vai falar hoje, e creio que vocês estão mencionando isso aí durante a vigília, como eu falei, eu não pude estar aqui com vocês, mas acredito que a pessoa essencial está, inclusive, né? Que é o Espírito Santo de Deus, né? Que vem trazer a presença da divindade em nosso meio. E é muito bom falar sobre o Espírito Santo, é fácil e difícil. Fácil porque a Bíblia está recheada de exemplos, né? A gente sabe o que realmente é a ação dele em nossas vidas, a necessidade que temos, e difícil, porque é desafiador falarmos de o ente da divindade que menos se revela, né? A Bíblia fala que Deus é Espírito, Jesus se fez carne, e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Então a gente se curva diante essa divindade, esse carinho, esse ser que atua para a nossa salvação de uma forma tão específica e tão especial. Então nós vamos falar um pouquinho com vocês. A minha garrafinha, acho que eu deixei no banco, agora que eu vi que você está trazendo água, mas pode deixar aqui que eu não sei se vai, deixa eu ver se eu deixei. Eu sou assim, gente, eu acho que está aqui, ó, eu nem sei onde está, eu sou dessas. Tá aqui. Eu vou andando espalhando minhas coisas e... Obrigada, irmão. Mas aqui eu posso até errar, né, que eu já sou de casa, sim ou não? Sim. Como é que eu chamo então? Muito bom, muito bom. Maria. Você é de casa, não sei seu nome, mas você é de casa. Bom, então nós vamos meditar um pouquinho e falar a realidade do que seria o Pentecostes hoje. O Pentecostes existiu? Sim, uma manifestação suprema e poderosa do Espírito Santo. Mas o que aconteceu ali tem que ter um significado para a gente hoje. Nós precisamos entender a motivação do batismo do Espírito Santo. E qual é essa realidade para nós hoje? O que realmente significa isso? Qual é a função do Espírito Santo? E o que nós devemos viver hoje para esperar pela próxima manifestação plena nele, que vai ser quando? Na chuva serôdia, né? No dia do Pentecostes ali a gente acredita que foi a chuva temporã, e nós estamos ansiando, eu estou ansiando pela chuva serôdia, porque sem ela Jesus não vai voltar. A gente precisa da manifestação dela para que a porta do Evangelho se abra de maneira plena e Cristo volte, não é assim? Só que nesse sermão que eu vou fazer, temos pessoas cansadas por estarem aqui desde as... Então vocês têm que participar. Se me deixar falando, vocês vão ficar cansados, vão ficar dormindo. Então participa comigo. Quando eu perguntar, vocês respondem. Se eu não souber a resposta, responde a si mesmo. Abre a Bíblia quando eu falar, tá bom? Participa que não tem sono, pode ser? A coisa tá difícil. Pode ser? Vamos dar um grito de guerra. Então, um grito de guerra acorda todo mundo. E o povo de Deus tem um grito de guerra. A minha igreja está afiada. Porque quando eu falo, gente, é grito de guerra, eles já até se posicionam para a guerra. Está acontecendo uma guerra, gente, sim ou não? Sim. O que é isso? Se melhorar 100%. Estamos em guerra, sim ou não? Sim. E exército que se preze tem um grito de guerra. E o nosso grito de guerra é Maranata, o Senhor vem. E nós... Isso, a segunda parte não ficou muito boa, não, mas a gente vai treinar mais. É isso que nos move, é isso que nos impulsiona. Jesus está voltando e nós vamos subir com Ele. Eu só não quero subir sozinha. Eu não quero, eu falo, Senhor, me leva, volta. Eu quero subir, mas eu quero subir com a minha família, eu quero subir com a minha igreja, eu quero subir com quem eu amo. Então me capacita para isso. E aí que vai entrar o Espírito Santo. Nós vamos aprender hoje. Então, a segunda parte, vocês viram que não ficou muito bom, então nós vamos falar de novo, ok? Maranata, o Senhor logo vem. Eu aprender com vocês. E nós, quando falar, vocês vão falar assim, ó, subiremos com Ele. Tá bom? Eu vou falar em nós e vocês subiremos com Ele. Então vamos lá? Maranata, o Senhor logo vem. E nós subiremos com Ele. Amém. Fechemos os nossos olhos. Santo Deus, como ansiamos a Tua volta. Pai, estamos cansados deste mundo, mas ainda amando esse mundo. Então, Senhor, tira de nós o que não é Teu e nos ajude hoje, nesse dia, a entendermos, Santo Espírito, a Tua função em nossa vida.
a entendermos que o Teu poder está disponível para nos transformar, para nos capacitar. Santo Espírito, o Senhor está aqui, porque é uma promessa, mas que o Senhor esteja de forma intencional na vida de cada um. Que a Tua palavra venha de encontro à mente de cada um de nós, trazendo decisão, certeza e vontade de receber a Tua plenitude, o Teu batismo. Pai, esse culto é Teu. Toda essa programação é Tua e para a glória do Teu nome. Então faça-se a Tua vontade. Transforma, redime, salva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos falar hoje, para falarmos sobre essa ação maravilhosa do Espírito Santo, nós vamos nos basear no livro de Romanos 8. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 8? É um texto bem complexo, bem denso, mas nós vamos focar em alguns pontos dele, para a gente começar a entender esse propósito, né? Tudo que foi escrito a partir do livro de Atos foi escrito depois do Pentecostes. Então nós precisamos entender esse processo para entender o que faz sentido na nossa vida dentro desse propósito. Obrigado, funcionando, ok? Você consegue colocar aí pra gente? Isso. Eu só tô vendo ali. Deixa aparecer. Eu acho que você tem que pedir para parar de filmar, alguma coisa assim. Hã? Acontece comigo dando aula, gente. Ele põe nessa tela aí, é difícil sair. Mas vamos lendo Romanos 8, então, enquanto eles estão se organizando lá. Romanos 8:1 fala o seguinte. Todo mundo comigo? Quem achou diz? Amém. Não, gente, quem achou diz achei. Ok? Do verbo achar, ok? Quem achou diz? Achei. Muito bom, pode falar amém também. Falei, nós somos consagrados. Aqui quem acha diz amém, né? Então, verso 1 fala: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo Jesus. Primeiro, não existe condenação, não é para quem já foi de Cristo Jesus, para aquele que se converteu a Cristo Jesus, ou por aquele que foi batizado em nome de Jesus. A condenação não existe para aqueles que estão. É para quem permanece. A minha decisão ontem vale para hoje? Não. Se é de ontem você contar para hoje, a condenação vai vir. Porque aqueles que permanecem em Jesus é que não sofrem a condenação. Agora estamos com um problema de passar. É para aí que eu aponto? Eu não estou vendo bolinha nenhuma nisso, mas a gente procura. Tá, agora desligou tudo, tá? Que não está funcionando aqui. Isso, agora você passou, fui eu, porque eles me enganam, gente. Eu aperto o que passa, é você que está passando. Ah, para aí? Não, vamos lá agora, Bibi. Estou indo para trás e para frente. Hã? Aqui? Tá bom. Não era eu. Bom, vão passando aqui, como faz? Espera um pouquinho. Tá bom, eu não gosto disso que eu fico voltando e indo, mas vocês vão lá. Beleza, então vamos continuar aqui. Nós vimos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas a introdução, nós vamos falar, a intenção de lermos esse capítulo, pode passar, amigo, é entender, passou muito, será que é ele? Pode? Isso, deixa aí. O que eu quero pontuar com vocês, três coisas aqui. Primeira, qual é a função do Espírito Santo na vida do cristão? Segunda, dado que eu já sei essa função, como entender o que ele vai fazer em minha vida, tá bom? E depois chegarmos na conclusão final do motivo pelo qual a gente vai estudar, motivo pelo qual a gente vai aprender sobre essa atuação do Espírito Santo. Quando a gente fala plenitude, poder, dons, intimidade, língua, direção, a gente associa tudo isso ao Espírito Santo. Mas nessas questões a gente precisa entender que o Espírito Santo ele tem uma função muito maior. E quando eu falo
qual é a função do Espírito Santo na vida do cristão? O que vocês me responderiam? Alguém chega para você e fala assim: qual é a função do Espírito Santo na sua vida? Qual seria a sua resposta? Convencimento, te convencer que você é convencida e que você precisa dele, não é assim? Convencimento, convencer do pecado. Alguém falou alguma coisa? Guiar, orientar, habilitar. Eu não entendi o que ele falou. Intercessão, ele é o nosso intercessor. Preparar para o juízo. Todas essas são funções do Espírito Santo, mas ainda não é a principal. Por quê? A atuação do Espírito Santo. Você está dando spoiler do meu sermão, irmão. Volta lá, cadê o negocinho? Ele me entregou? Não. Deixa aí. Pois é, eu sou dele, tá vendo? Vocês ainda não falaram a principal função. Porque a ação do Espírito Santo, depois do pecado, ele assume funções como Jesus assumiu, como Deus Pai assumiu, mas ele atua desde sempre. Então ele tem uma atuação anterior a tudo isso, que converge na nossa salvação, quando nós entendemos o plano de salvação. Então, lendo Romanos, pode passar por favor, a gente percebe então que nenhuma condenação existe, e se nenhuma condenação existe, é porque existe condenação. Alguém está querendo nos condenar, mas para aqueles que permanecem, estão em Jesus, essa condenação não existe. Então a gente precisa entender que estar em Cristo é uma condição permanente, e nós vamos entender como que essa condenação vem. Vamos continuar lendo os versos. Pode passar para o próximo slide, por favor? Então nós lemos agora nos versos 2 e... Verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, Cristo, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em carne, em semelhança, de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Então volta para o verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então nós temos duas leis aí. Nós temos o ser humano em conflito, uma acusação existe, porque existem duas leis em conflito. E quando eu falo em lei, automaticamente a gente vai lá para os 10 mandamentos da lei escrita. Mas essas leis, se vocês prestarem atenção, elas atuam como forças. E será que lei pode ser representada como forças que atuam? Com certeza. Vamos pegar as leis da física aí, não tem algumas relacionadas totalmente à força? Segunda lei de Newton fala sobre força, tem a lei da ação e da reação, tem a lei da gravidade, tem a lei da gravitação, não é assim? Então leis também atuam como forças, né, que vão atuar, as leis elas também vão atuar como espécie de forças, e isso na vida do cristão é muito real, porque a gente sempre está em luta. Então nós temos aí a lei do pecado e da morte, que é o quê? É uma força operante que impulsiona o ser humano para longe de Deus. Isso é real, sim ou não? Não parece que tem algo nos impulsionando, gente? E esse algo é até bom às vezes, a gente quer atuar junto com essa força, não é assim? Existe uma lei que nos impulsiona para longe de Deus. Seu objetivo final, e é isso aqui que a gente precisa prestar atenção, é que essa lei que nos move para longe de Deus, chamada também de tentação, não é simplesmente para nos fazer errar. A intenção de Satanás sempre é e sempre foi tirar de nós a identidade dos céus. Ele não quer simplesmente que nós erremos. Ele quer que nós estejamos longe de Deus, para nos parecermos cada vez menos com Ele. Mas aí vem a lei do Espírito, continua para mim, a lei do Espírito da vida. É uma força operante que atrai o ser humano de volta para Deus, onde o Espírito atua, e quem vai atuar nesse conflito é o próprio Espírito Santo, porque a lei é dele, a força dele, ele atua nesse conflito, e seu objetivo final então é restaurar a imagem de Cristo na nossa vida, né? Então, o que precisa ficar claro é que o objetivo de Satanás não é apenas levar você a praticar um ato errado. É sim transformar você em alguém diferente daquilo que Deus criou para ter. Quando Satanás nos tenta, é para tirar de nós a identidade divina. E a gente vai errando, vai sentindo culpa pelo pecado. Mas quando a gente entende que o objetivo final dele é tirar a semelhança divina de nós, o nosso arrependimento é outro. A gente não se arrepende pela consequência.
A gente se arrepende por carregar a identidade satânica e permitir que ele desfigure a imagem de Deus em nossas vidas. E o que o Espírito Santo quer fazer é nos dar o arrependimento genuíno. Não é para lamentar erro cometido, é transformar exatamente a mudança da nossa natureza. O problema, amados, não é errar. O problema é sair, é perder a identidade divina, entendem? É o que ele fez com Eva. Eva, come. Porque quando você comer, Deus não quer que você seja o quê? Igual a ele. Mas Deus cria Adão e Eva a imagem e semelhança dele. Então, na verdade, o que Satanás quer é o que ele fazer com que nós cometamos o erro dele. O que Satanás queria? Ser semelhante a quem? A Deus. E aí ele quer desfigurar essa semelhança para conseguir em nós esse objetivo. Mas aí vem Jesus para acabar com esse plano maligno. No verso 3 e 4, vamos continuar lendo? O 3 já apresenta a solução. Jesus foi enviado para fazer o que nós não vamos conseguir fazer. No final do verso 3 diz: e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo o quê? A carne, mas segundo o Espírito. Então Jesus vem, quando o pecado entra, desfigura a imagem de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo agora assume essa função que nós vamos ver que ele já tinha antes, de tentar trazer de volta a identidade. Então o Espírito Santo, Jesus vem então dar a possibilidade disso acontecer. Nós precisamos entender que Jesus é mais do que o nosso exemplo. Jesus é o nosso substituto. Se você não reconhecê-lo como seu substituto, você não vai entender o plano de salvação. Então ele vem não para ser somente o exemplo, ele vem para nos substituir. O que Romanos fala é que Cristo realizou o que a fraqueza humana não podia realizar. Ele é nosso substituto perfeito para então ser o nosso próprio modelo. E aí no versos 5 e 6 a gente vai entender a função do Espírito Santo. Vamos ver lá então onde eu queria chegar. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é o quê? Morte, mas a do Espírito é? Vida e paz. O que o Espírito Santo tem para trazer é vida e paz. E então, a principal, nós vamos entender isso de forma plena, a ação do Espírito Santo é trazer vida. A gente precisa entender qual é essa vida. Qual é a vida que o Espírito Santo quer trazer? Ficou claro aqui que existe uma guerra, ficou claro que o Espírito Santo precisa atuar, ficou claro que a inclinação da carne é para a morte e que o Espírito Santo nos traz vida. Que vida é essa? Ninguém responde. Aí algumas pessoas ousam falar assim, vida espiritual. Eu não gosto dessa junção de palavras exatamente porque nós vamos entender que é o que o Espírito Santo faz, ok? Tudo que a gente fala, quando a gente fala vida espiritual, nós vamos entender que é praticamente um pleonasmo. Falar de vida espiritual, mesma coisa de falar subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Porque se é Ele que traz vida e Ele é o Espírito Santo, toda vida é uma vida o quê? Espiritual. É uma unidade de coisas. E o Espírito Santo vem para trazer essa vida. Só que eu continuo perguntando, que vida é essa? Vamos pegar lá em Adão. Quando Deus vai fazer Adão, ele vem, pega então e faz um boneco de... Eu não preguei sobre isso aqui não? Lembraram, né? Deus vem e faz um boneco de... Porque falaram barro, eu quero que vocês me mostrem barro na Bíblia. Porque não tem barro em lugar nenhum, tá bom? Isso é coisa de professora de escola sabatina para os meninos entenderem. Deus faz um boneco de pó da terra. Como que ele fez isso, Regina? Você vai saber lá na eternidade, você conversa com ele, porque lá não fala barro, fala pó. E aí, o homem tem forma, ok? O homem tem forma. Deus cria Adão do pó da terra, ele tem forma. Mas ele não tem o quê? Vida. A terra era sem forma e vazia. Vazia de quê? Eu acho que eu já preguei sobre isso aqui também. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das...
Se ela era vazia, que água é essa? Se a terra era vazia, que água que é essa, gente? A gente já tem problema no primeiro versículo da Bíblia, né? A pessoa fala, vamos estudar a Bíblia comigo? Vamos. Então me explica como é que a terra era vazia e tinha água. Aí você fala, vou entrar em oração para conseguir responder essa pergunta sua, né? O vazio do hebraico é sem propósito. E a gente usa isso quando você fala, tal pessoa é vazia, porque ela não tem estômago, intestino, ela coloca por dentro. É porque ela não tem o quê? Propósito. Então o vazio era sem propósito. Então Deus vem dar forma e propósito. Então ele forma os espaços, dia, noite, terra seca, atmosfera, água, dando forma, e depois ele dá propósito, enchendo a terra, enchendo o mar, enchendo. E o sábado, ele cria o sábado e enche com a presença dele. Então tudo vai adquirir forma e propósito. Então Adão adquire uma forma, mas ele ainda precisa de um propósito. E Deus sopra nele o propósito, que é a vida. E essa ação, ela pode ser relacionada, esse fôlego de vida pode ser prerrogativa do Espírito Santo. Regina, você está viajando na maionese, ou não? Quando Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, recebam o meu Espírito. Ele está relacionando um sopro à ação do Espírito Santo, o fôlego de vida com a ação do Espírito Santo. Então o que o Espírito Santo vem fazer, trazendo vida, é o que ele já faz desde a criação do homem. Então o que a gente precisa entender é que depois do pecado, o Espírito Santo vai vir trazer vida, sim. A principal função dele é trazer vida, sim. Mas qual vida ele quer trazer pra gente? A vida de Cristo. Não entendi nada, Regina. Como assim ele vai trazer para mim a vida de Cristo? Vamos entender um pouquinho? O próprio Romanos 8:11, lá no verso 11, já vai dar para a gente um pouquinho do que está acontecendo aqui, olha. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Opa! Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? É só algumas pessoas que responderam, eu vou ler de novo, né? Para ver se fica melhor aí. Romanos 8:11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Quem ressuscitou Jesus dos mortos? Opa, por que ele ressuscita Jesus dos mortos? Porque dele é a prerrogativa da vida. Então, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Pergunto então, do Espírito Santo a prerrogativa de dar a vida. Ele quer dar qual vida? A vida de Cristo. Como? Habitando em nós. Ok? Habitando em nós. E como isso pode ser feito? Desculpa, tem essa parte aqui ainda. Então, Romanos 8:11, ele vem trazer isso. Ele quer habitar em nós. E quando ele habita em nós, ele vai trazer a vida de Cristo. Como assim? Lembra como eu falei? Quando a gente peca, quando Satanás traz tentação, é para tirar de nós o quê? A identidade de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, o que ele está trazendo de volta? A identidade dele. Isso aconteceu no Pentecostes. Foi por isso que os discípulos continuaram a se mover. E é isso que nós temos que buscar. Nós precisamos entender essa ação para continuarmos. E durante a Bíblia toda, gente, a gente pode ver isso. Falamos de Gênesis 2:7 com Adão. Agora vamos pegar o vale dos ossos secos. O que é que tinha lá no vale? Me ajuda aí para vocês acordarem. Tem alguém com sono aí? O que é que tinha lá no vale? Muito o quê? Osso, eles estavam como? Mais do que seco. Sequíssimos. Sequíssimos. Como é que chama isso? Superlativo? Superlativo? O que é isso? Tem professor de português aqui? Ok, sequíssimos. Aí Deus fala assim, ó, põe músculo. Foi músculo? Teve músculo nos ossos depois que o profeta profetizou? O que mais? Tendões. O que mais? Pele, aquele exército formadinho, bonitinho, todo mundo lutando, sim ou não? Não, porque faltava uma coisa. Eles só tinham forma, mas faltava o quê? Propósito. E aí quem foi que trouxe a vida e propósito para eles? Profetiza para o Espírito vir fazer isso. E a ação total de quem? Do Espírito Santo. Porque a primeira função e mais importante função do Espírito Santo é trazer o quê? Vida. Que vida? A vida de Cristo. Ok? Vamos lá. Na encarnação de Jesus, quando Maria chega a ser grávida, o anjo fala a Maria:
Lucas 1, verso 35. Posso ler? Quem achou diz? A igreja está dividida, né? Lucas 11, 31, 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo envolverá com a tua sombra. Por isso também este ente santo que há de nascer será chamado de quê? Filho de Deus. Qual foi o agente que trouxe vida ao ventre de Eva? Misericórdia. De Maria? O Espírito Santo. Porque a principal função do Espírito Santo é trazer o quê? Vida. Vida antes do pecado, em termos de propósito. Depois do pecado, a vida de Cristo, para a sua identidade voltar a ser a identidade do céu. Então agora nós lemos em Romanos 8:11 que é o mesmo Espírito que tem a prerrogativa da vida, é que ressuscita Jesus. Em toda a narrativa bíblica, a matéria física sem o Espírito possui forma, mas precisa dele para possuir o quê? Vida. E aí quando a gente vai para Efésios 4, a gente começa a entender. Regina, eu não entendi. O Espírito Santo quer trazer a vida de Jesus para mim. Como isso é feito? Qual é o processo? Eu quero isso? Ou você não quer? Eu quero. Estou orando, clamando e pedindo por isso. Efésios 4, a partir do verso 11. Nós temos um pouquinho sobre isso aí. Efésios e depois Coríntios, não é isso? Prestem bem atenção, depois eu vou perguntar, tá? Valendo um brinde, o que você quiser ganhar, e eu te pago no primeiro dia da eternidade. Aqui na terra, tá? Porque eu pergunto, gente, quantos aqui querem morar no céu para a eternidade? Amém. Amém. Eu não quero não. Eu só quero morar no céu 1000 anos. Depois eu quero morar aqui na terra, sim ou não? Eu gosto de fazer isso, que é uma pegadinha, viu? Você me perdoa. Uma pegadona. Você quer morar no céu para a eternidade? Você vai ficar lá sozinho, porque depois de 1000 anos eu vou vir para onde? Eu vou ter uma casa de campo na Nova Terra e um apartamento na Nova Jerusalém. Porque Nova Jerusalém é a capital, né? Eu vou ter uma casa de campo na Nova Jerusalém, vou querer um vizinho para plantar e colher para mim, que eu vou querer só estudar na eternidade. Então você que não gosta de estudar e não está afim, fica meu vizinho, que eu estudo sua parte e você planta minha hortinha. Ok, tô brincando, mas assim, precisamos entender e buscar essa eternidade, né? Volta lá, Regina, volta para o tema, Efésios 4, verso 11, fala assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para, deixa eu ver se vocês estão comigo, outros para quem? Outros para quem? Mestres, com vista, prestem atenção, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Se você não está servindo a Deus, cuidado. 14, não. Todo 13 ainda. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura e da plenitude do Espírito Santo. É isso que está aí? Nós temos que buscar a plenitude do Espírito Santo. É isso que está aí? De Cristo. E o que a gente mais escuta é isso, não é? Eu quero a plenitude do Espírito. Mas o que Efésios está falando é de outra plenitude. É qual plenitude? De Cristo. De Jesus Cristo. Porque é isso que Ele quer fazer quando Ele vem habitar em nós. Ele quer nos dar a identidade dos céus, trazendo para a nossa vida a plenitude de Jesus. E como é que eu consigo ser plena de Jesus? E tem que ser pleno de Jesus, porque foi Ele que se fez carne. É Ele que sabe o que nós passamos. Ele é o nosso substituto, mais do que o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo, mas quando nós tentamos chegar no nível dele, nós percebemos, opa, eu preciso mais do que o exemplo. Eu preciso de quê? De um substituto, porque eu não vou conseguir sem Ele. Então o Espírito Santo vem para trazer essa plenitude de Jesus. E o que é ser pleno de Jesus? É se render a Ele e começar a orar e a perceber o seguinte: Jesus, olha para Jesus e fala assim: o que está nele que não está em mim? E clamar por isso. E depois começar a se perguntar: o que está em mim que não está nele? E falar: Senhor, arranca isso da minha vida. Entende? Isso é ser pleno de Jesus. Ser pleno de Jesus é ser zero de mim e 100% dele. Regina, como é que eu consigo isso? Misericórdia. Tem um monte de coisa na minha vida, irmãos. Na minha tem mais. E que a gente olha e fala: Senhor, isso tem que sair. Como
o próprio Efésios nos fala como isso é feito. Olha os dons relacionados à plenitude de Cristo. Quero ouvir vocês falar, vamos lá. Ele mesmo concedeu uns para, fala comigo. É para decorar a lista, tá bom? Qual que é o primeiro aí? Apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, depois pastores. E mestre, será que a igreja está afiada? Vou falar uma vez, quero ver se sala decora sem olhar para a Bíblia. Eu posso, tá, gente? Eu estou cansada. Nós também, Regina. Pois é, mas eu estou com o microfone, eu mando. Aqui é assim? Quem está com o microfone que manda o negócio aqui? Ok. Vamos lá comigo, ó. Vamos falar? Pode ler. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Última vez, vamos lá? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Você tem que ser um desses aí. Regina Misericórdia. Você quer que eu faça? Como é que fala o curso que faz? Teologia? Amados, o primeiro do que está aí é obrigação sua, assim. Qual que é o primeiro aí? Apóstolo. Apóstolo. O que é apóstolo? Isso é discípulo. Seguidor de Cristo é discípulo. Quando você segue o mestre, você é o que do mestre? Discípulo, ok? Até Jesus morrer e ressuscitar, a galerinha toda é discípulo. Depois de Atos, todo mundo vira o quê? Apóstolo. Por quê? Apóstolo vem de Apocalipse, dá mesmo termo de apóstolo, que é revelação. Apóstolo é aquele que sai, aquele que vai. Não é o que segue, não. Ele segue também, né, gente? Misericórdia. Tem que seguir o mestre, com certeza. Mas agora você segue indo. Você tem um propósito, lembra? Pleno propósito. Então, apóstolo, você não tem opção de ser pastor, mestre, evangelista, mas apóstolo. Se você acredita em Jesus, você precisa cumprir a única ordem que Jesus deu antes de subir. Qual foi? Ide. E quem vai quem? Discípulo ou apóstolo? Tem como você ser discípulo sem ser apóstolo? Pode ser, mas você simplesmente não vai morar no mesmo lugar que eu na eternidade. Ok. Se você pode ser discípulo no sentido de seguir Jesus, mas você precisa ser também o quê? Apóstolo. Agora tem como apóstolo você ser apóstolo sem ser discípulo? Não, você não vai revelar a Deus para ninguém, né? Mas que seja apóstolo. Será que vocês conseguem? Não sei se eu decoro, não. Apóstolo, profeta, evangelistas, pastores, mestres. É uma listinha que Paulo faz apontando para a plenitude de Jesus Cristo. Então tem alguma coisa nesses 5 aí que a gente falou, e você está em pelo menos um deles, e louvado seja Deus se você está nos 5, que faz com que a plenitude de Cristo ocorra na sua vida. Aí eu pergunto para vocês, o que esses 5 itens têm em comum? Apostolado, pastorado, evangelista, mestres, eu sempre esqueço um, profetas. O que eles têm em comum? Pensem. Característica de Jesus, mas Jesus tem outras além dessas, né? É ruim essas perguntas no público, que só o pastor está certo e nada que a gente responde tá, né? Regina, fala logo, que a gente não vai saber. Quem estudou o negócio foi você, né? Eu não, tá, gente? Eu me baseio nos fundamentos dos apóstolos, dos profetas, mas eu uso muitos teólogos para isso. Quem dera, né? Eu tivesse toda essa sabedoria. O ponto em comum entre eles, e que nenhum deles se sustenta sem isso, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Os profetas a receberam, a palavra de Deus. Os evangelistas a proclamaram. Os apóstolos se edificaram sobre ela. E os pastores e mestres a utilizam para ensinar, para alimentar. Ou seja, Paulo cita 5 dons específicos que nos apontam para a plenitude de Cristo e estão totalmente baseados onde? Na palavra de Deus. Então eu pergunto para você, você quer ter a identidade dos céus? Estou para pensar no seu caso. O Espírito Santo precisa restaurar a vida de Cristo em você. E ele só vai fazer isso através do quê? Da palavra de Deus. Regina, então como eu recebo o poder? Estuda a palavra. Regina, como ser pleno de Jesus? Estuda a palavra. Regina, o que eu faço com a minha dúvida? Estuda a palavra. Se tem dúvida, se tem pergunta, se tem como, estude a palavra de Deus. É ela que vai, através dela, que o Espírito Santo vai agir. Não existe plenitude de Cristo sem
infelizmente, amados, tenho escutado, eu já devo ter falado isso aqui 30 vezes. Pessoas lá fora estão falando, não preciso mais da Bíblia, porque eu já tenho o Espírito Santo. Que lógica é essa? Se o trabalho dele na plenitude de recriar a vida é através da palavra de Deus, então ele sempre vai apontar para as Escrituras. A gente tem que tomar um cuidado, né, amados? Às vezes a gente tem que tomar decisões, por exemplo, qual curso que eu vou seguir? Eu não posso abrir a Bíblia e ver lá, está falando qual curso que eu vou ter que fazer, que eu quero me informar, qual é a vontade de Deus. Aí a Bíblia serve em qual sentido? Se tiver alguma coisa lá que te proíbe seguir esse caminho, não é esse o curso. Mas se não tiver, vá em frente. E entenda a vontade de Deus dentro do que a própria palavra dele permite. Mas, para ter plenitude de Cristo, nós temos que entender que ele sempre vai apontar para a Bíblia. Então, vamos ver se vocês entenderam. Tá cansativo aí, gente? Ou dá pra gente continuar? Nem tá feio. Tem gente fechando o olho aqui, tadinha dessa moça aqui. Principal função do Espírito Santo. Principal função do Espírito Santo. Não é qualquer vida, não. A da vida de Jesus, ok? E ele quer ele quer que nós tenhamos a plenitude de quem? De Cristo. Como que eu consigo a plenitude de Cristo? Pela palavra. Ou ainda, se você quiser melhorar isso aí um pouquinho, você pode ser pastor, tá afim? Pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser mestre, pode ser profeta. Agora, o que você não tem opção de não ser? Apóstolo. E tudo está baseado na palavra. Regina, entendi. Preciso estudar mais a Bíblia com todas as suas forças. Preciso me debruçar sobre a palavra de Deus, com certeza. É aí, esse é o caminho para a plenitude de Jesus em sua vida. E aí, como então que isso pode se manifestar e qual é o resultado? Porque muito se fala sobre a ação do Espírito Santo. E no Pentecostes, os discípulos tiveram esse poder. Gente, a Bíblia fala que eles curavam como? Com a sombra. E quando eles vão curar, se eu não me engano, um paralítico na porta de um templo, é isso mesmo? Era quem que estava lá? É João quem? Era João Pedro? Antes de curar, o que eles falaram do paralítico? Olha para mim. Não, isso é isso quando eles pediram, né? Mas o que eu tenho te dou. Mas antes de falar isso tudo, eles falaram: olha para mim. Olha para mim. Porque ele precisava ver primeiro quem antes dos discípulos? Jesus. Eles estavam cheios do Espírito Santo, mas plenos da vida de Cristo. Eles eram, e a gente vai entender, e esse seria já o final, já estou dando spoiler, a vida de Cristo em nós. É o que vai nos mover. Foi o que moveu os discípulos do Pentecostes. E é o que vai nos movimentar daqui para frente. E a Bíblia vai falar então sobre dois aspectos que eu queria trazer para vocês. O ser cheios do Espírito Santo e o ser batizados pelo Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? Você sabe? O que é estar cheio do Espírito Santo? Se uma pessoa vier falar assim para você: estou cheia do Espírito Santo, como a gente vai saber? Ou fui batizado pelo Espírito Santo, como eu vou saber que eu sou batizado pelo Espírito Santo? O primeiro verso está em Efésios 5, 18. E fala assim, já está aberto em Efésios aí, não está? Já. Cadê a pessoa que mais me ama nessa igreja? Eu fui falar isso na minha igreja, gente, ninguém levantou a mão. Tesouro, você falou. Eu fui brincar, se eles esqueceram de me dar água, né? Aí eu falei assim: gente, tem alguém que me ama aqui na igreja? 3 levantaram a mão, porque era uma tristeza, irmão. Falei: pô, ainda bem que esse camarada aqui levantou, porque senão a coisa ia ficar pior. Aqui, ó, a garrafinha aqui. É mais fácil eu tomar aqui no canudinho. Vamos ler lá então Efésios 5, 18? Fala assim, ó: e não se embriaguem com vinho, por isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Abre aspas. Alguns cristãos, não sei se bem intencionados ou não, falam assim: a gente pode beber um pouquinho, porque a Bíblia condena, não é o vinho, ela condena o quê? A embriaguez. Existe um livro só sobre esse versículo. E o teólogo fala o seguinte: o não, que fala assim, obrigada, meu amor, não se embriaguem com vinho. O não está relacionado ao vinho e não à embriaguez, ok? Então, não está dando suporte para você beber só um pouquinho. O verso quer dizer não beba de jeito nenhum. A embriaguez aqui está relacionada
pessoa cheia do Espírito Santo age igual... Não é isso que está escrito aqui, não. Vou ler de novo com vocês aqui. Efésios 4,18. É isso ou 5,18? 5,18. E não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher com o Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você age igual quem? Pelo versículo aí. Um bêbado. Que isso, Regina? É o que está escrito aqui. Não se embriague com vinho, não se relaciona com vinho. O embriagar se relaciona com a ação da pessoa cheia do Espírito Santo. Regina, você está comparando a pessoa cheia do Espírito Santo com o bêbado? Eu estou comparando os resultados. Uma pessoa que está embriagada, gente, ela não fica mais corajosa do que o normal? Ela não fala coisas que ela nunca falaria se ela não estivesse bêbada? Ela nem consegue andar para onde ela quer. Ela vai para onde o negócio está levando ela lá. Estou indo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma coragem que ela não teria se não tivesse. O que Paulo quer dizer aqui é que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as nossas atitudes mudam. Nós nos tornamos diferentes de quando nós não estamos com Ele. E o batismo? O que é o batismo do Espírito Santo? A Bíblia fala em Mateus 3,16 que quando Jesus ele foi batizado nas águas, esse é o batismo de águas, quando ele sai da água, vem um Espírito Santo como uma pomba e fica o quê? Sobre ele. Batismo do grego significa estar sob. Quando você é batizado por algo no grego, é porque é algo acima de você. E assim que Jesus é batizado nas águas, é batizado pelo Espírito, o que acontece logo depois? Ele vai para onde? Ele vai porque ele quer, ou ele, lógico que ele quis, né? Mas é o Espírito Santo que o leva ao deserto. Esse é o batismo do Espírito Santo. Estar batizado é estar submisso a uma influência superior. Batizado pelo Espírito Santo não é uma experiência, é uma ação, é uma permissão para que Deus determine os seus caminhos. Fui batizado pelo Espírito Santo, beleza? Deixa eu ver o que você está fazendo na sua vida. Não é um momento, é a vida, são suas decisões. Estar cheio do Espírito Santo é estar sob o controle dele, é o bêbado com álcool. Estar sobre o batismo, ter sido batizado pelo Espírito Santo, é ser submisso à vontade de Deus. Aí então, resumindo o que a gente viu, né? Essa comparação. Quando a gente está batizado pelo Espírito Santo, não são mais os nossos projetos pessoais. Agora é a agenda de Deus. Quem aqui já faz planos na vida? Todo mundo levanta a mão, por favor, porque a pessoa que não tem plano nenhum na vida vai ter que começar a fazer um jejum para ela, ok? Quantos planos de você já foram frustrados? Você fez um plano e não deu certo. Aconteceu isso na vida de vocês? Muito ou pouco? Agora eu vou fazer outra pergunta. Os planos de Deus podem ser frustrados? De jeito nenhum, né? Deus não é pego de surpresa, né? Que chega lá no céu, Jesus chega e fala: nossa, pai, fiz esse plano e o negócio não deu certo. Não existe isso. Plano de Deus nunca é frustrado. Planos humanos são frustrados. E sabe por que o seu plano foi frustrado e o meu também? Se os planos de Deus nunca são frustrados e os nossos são, é porque os nossos não eram os de Deus. Porque Deus tem ou não tem planos para a sua vida? Deus tem ou não tem planos para a sua vida? Em todos os níveis, amados, em todos os níveis. Deus, Jesus quer que você tenha vida e vida em abundância. Mas quando nós não aprendemos a ser cheios e batizados pelo Espírito Santo, os nossos planos não são os planos de Deus, e eles se frustrarem, a chance é muito grande. Os planos de Deus não se frustram. Se os nossos se frustram, é porque nós simplesmente não estamos dentro do plano de Deus. E as pessoas acham que ser batizados, ter plenitude, tudo vai dar certo, tudo vai... Não é assim que funciona. Ser cheios e ser batizados é abandonar o meu eu, e eu vou começar a seguir a agenda de Deus. É simples assim. Fácil não é, mas é assim que funciona. Então o que a gente entende, né? Frequentemente nossa oração oculta é pedir que Deus abençoe. Senhor, abençoe meu plano, me capacita,
explicar só uma coisa. São os meus planos. São esses que não podem ser frustrados. Os seus precisam estar sob a minha vontade. O cristão, antes do Pentecostes, vamos pegar Pedro, gente. Para mim é um exemplo vívido. Jesus morre. Jesus é sepultado. Qual é a primeira coisa que Pedro faz? Não é a primeira coisa, não, mas o que Pedro faz logo em seguida? Final do Evangelho de João, faz o quê? Vai pescar. Qual que era a profissão de Pedro? Pescador. Jesus vai falar assim, olha, você não... Qual que eram os planos de Pedro? Pescar. Pedro era feliz, não sei se era feliz não, mas ok. Eram os planos dele. Jesus chega e faz isso aqui com a vida dele, ó. Você não pesca mais peixe não, amigo. Você pesca o quê? Homens. E ele fica 3 anos e meio com Jesus. Jesus avisa a ele que vai morrer. Jesus morre. O mais interessante é que os coleguinhas de Jesus se esquecem da promessa que ele ressuscitaria e os inimigos de Jesus se lembram. Os fariseus chegam para Pilatos e falam assim, olha, falou que vai ressuscitar daqui 3 dias, guarda aí. E os discípulos não lembram disso. E então Jesus morre, Jesus é sepultado. O que Pedro vai fazer? Ele volta. Gente, a tendência da gente voltar para o que a gente era antes é muito grande. A tendência da gente voltar para os nossos planos é muito grande. O Pentecostes vem e faz a reviravolta de novo. E Pedro agora não é nem mais um pescador de homem. Pedro agora é um pregador da palavra de Deus, que faz com que 3.000 pessoas, ele e os outros apóstolos, sejam batizados. Isso é o Pentecostes, isso é a plenitude de Jesus. E nós precisamos entender que são os planos dele. Vamos pegar o Israel lá no deserto? Quem era a nuvem que ficava com Israel sobre o deserto? Quem era a nuvem que ficava sobre Israel no deserto? O próprio Jesus, né? Ellen White fala que é Jesus, a coluna de fogo, Jesus, a nuvem, Jesus. Lá em 1 Coríntios 10, de 1 a 2, é uma passagem difícil de explicar, mas agora fica fácil. Lá fala que o povo de Deus foi batizado na nuvem e no mar. Depois vocês leem lá para você ver. Porque vocês foram batizados no mar e na nuvem. Que é isso? Pegou o pessoal e ficou batizando? Não. Porque batizar é estar sob. Quando eles entraram pelo mar, o mar meio que estava sobre eles. E ser batizado na nuvem é porque eles estavam sob a direção de Deus. Quando a nuvem subia, o que eles faziam? Levantava acampamento e ia para onde eles queriam, não era assim? Era para onde? Para onde a nuvem mandava. Isso é ser batizado pela nuvem, ok? Quando Jesus foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito e foi levado para onde? Olha, o Espírito Santo não levou Jesus para a igreja. O Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto. Não levou ele para o palácio, não levou ele para perto da mãe dele. O Espírito Santo pega Jesus e leva ele para onde? Para o deserto. Sabe por quê, gente? Porque o deserto é o lugar onde Deus joga em casa. Deserto não tem distração. Deserto não tem nada que tira seu foco de Deus. É Deus, entende? Deserto, Deus, se você precisar de comida, é Ele que vai prover. Se você precisar de água, é Ele que vai prover. Deserto, Deus joga em casa. E lá o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. E quem leva Jesus para a igreja é quem? Vocês estão lembrados da tentação do deserto? Não, gente. Satanás tenta Jesus no deserto, tá certo? Ele tenta Jesus no deserto com a única coisa que tem no deserto que ele pode tentar Jesus, que é o quê? O negócio está difícil aqui. Obrigada, irmão. O senhor é uma gracinha. No deserto, primeira tentação de Jesus, o que Satanás chegou falando? Transformar pedra em pão. Por quê, pedra? Porque era a única coisa que Satanás tinha, gente. Não tinha pedra naquele lugar. Só tinha pedra. Satanás estava meio sem saída do que fazer. Então, Satanás vai fazer e Jesus não aceita. Jesus estava quantos dias sem comer? 40 dias. Ok? Jesus estava magro, Jesus estava fraco. Mas Jesus resistiu à tentação. E aí Satanás faz o seguinte. Tem gente que fala assim, ó. Se você está com Deus, Satanás não te toca. Aí você responde assim, toca não, ele te carrega no colo e te leva para a igreja. Porque ele pega Jesus no colo e leva ele para cima de onde? Do templo, que é a própria igreja. Deserto, você não tem opção, você só olha para cima. Alto de templo, alto de montanha. Você tem opção de olhar para baixo.
Não reclame do deserto. É ali que o Espírito Santo vai começar a conseguir colocar a sua identidade de volta. Foi no deserto que Deus trabalhou com Israel. Foi no deserto que Deus trabalhou com João Batista. A mulher de Apocalipse 12, quando ela vai ser perseguida pelo dragão, para onde Deus leva ela para proteger? Para o deserto. É um lugar onde Deus joga em casa, porque o deserto gera dependência, muda a perspectiva, ensina a provisão. E no pináculo, lá, o inimigo vai usar a própria Bíblia para te fazer errar, para começar a tirar de você a identidade de Deus. E agora a gente vai para o final, para a gente entender toda essa dinâmica que eu usei com vocês. Vamos ver, vamos recapitular então. Qual é a principal função do Espírito Santo? Eu quero um coro, eu quero todo mundo participando. Você não tem que querer nada, Regina, quase assim. Eu sou visita, estou com o microfone, é assim que funciona. Qual é a principal função do Espírito Santo? Elas não querem isso. Nem vou olhar para esse lado aqui para não ficar sem graça. Qual é a principal função do Espírito Santo? Isso. Ele quer gerar vida. Como é que ele vai conseguir? Qual é o meio pelo qual essa vida é colocada em nós? Palavra de Deus. Fala a Bíblia para ficar feliz. Obrigada. A Bíblia pela palavra de Deus. Com isso, a leitura da Bíblia, a gente consegue a plenitude de Cristo. Então o Espírito Santo vai vir fazer duas coisas na vida da gente. Ele vai nos encher e ele vai nos... Aqui está sobre, tá? Aqui é encher e aqui é batizar. Vamos lá? Qual é a principal função do Espírito Santo? Da vida de quem? Através de quê? E aí ele vai nos e nos simples assim. E aí a gente começa a ter essa identidade. Agora, para que isso tudo? Para que isso tudo? A resposta está numa conversa difícil que Jesus teve com os discípulos. Pensem vocês, 3 anos e meio com Jesus. Olha que delícia! Tomar um café da manhã, delícia nada, né, gente? A hora que Jesus chegava, o dedo do nariz, que era uma coisa. Mas é delícia. Até a correção de Jesus é delícia. Porque é para nos restaurar, é para nos ajudar. Então eles estavam ali 3 anos e meio com Jesus, comendo com Jesus, conversando com Jesus. E aí foram para a última Santa Ceia com Jesus. Jesus lava os pés dos discípulos, ceia com eles e fala assim: eu estou indo embora. Aí o Pedro, lembra do Pedro que pescava, virou pescador de homens, Jesus morre, ele volta para a vidinha dele. Aí Pedro falou assim: vai nada. Vou, Pedro. E para o lugar que eu vou, vocês não podem ir. Pedro fala: eu vou. Vou. Onde o Senhor foi, eu vou, Senhor. Aí Pedro, Jesus fala assim: meu filho, Pedro, deixa eu te explicar, esses são seus planos, Pedro. Esses são seus planos. Entenda que são os meus que não são frustrados. Pedro, eu vou. Porque se eu não for, o melhor não virá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não será derramado sobre vocês, que é o Pentecostes. Mas para que esse Espírito Santo precisa ser derramado sobre nós? Nós já temos a resposta. Para gerar em vocês, meus discípulos, a minha pessoa. Para o que eu fiz com 3 anos e meio com vocês, vocês façam com outros, para que o Evangelho se expanda. Amados, não faz sentido a gente falar de plenitude de Jesus, de características de Jesus, sem sermos Jesus na vida das pessoas. Essa era a intenção. Jesus em carne. Eram quantas pessoas? Uma pessoa, uma região, 12 discípulos. Agora cada discípulo tendo o caráter de Jesus refletido neles, evangelizaram toda uma região. E o Espírito Santo continua agindo. E nós precisamos continuar o que o Pentecostes começou. E é por isso que é importante entendermos que a principal função do Espírito Santo é recriar Jesus em sua vida, para que você seja Jesus onde? Na vida de outras pessoas. Jesus falou: eu vou, Pedro, eu vou, para que o Espírito Santo venha e me coloque na sua vida e na vida daqueles que quiserem, e essas pessoas façam diferença. E a diferença foi tão grande que hoje nós estamos aqui, que hoje nós somos atingidos por essa presença especial do Espírito Santo. O mundo precisa encontrar Jesus, e isso vai ser feito por você.
Jesus, elas podem vir, elas vão encontrar, mas antes elas precisam encontrar Jesus em você. E isso só vai acontecer quando o caráter dele estiver estampado, quando o caráter dele estiver pleno em nossas vidas. Então, entender a palavra de Deus, se prostrar diante da palavra de Deus para receber a plenitude do Espírito Santo é essencial, porque Jesus quer te usar simplesmente para representá-lo, porque o Espírito Santo quer colocar em você a identidade que foi perdida, porque Ele quer tirar de você tudo que não é dele e quer colocar em você a identidade de Jesus. Só que isso não é feito sem luta, amigos. É ou não é? É fácil isso tudo que eu estou falando? Existe uma luta muito grande. E por isso precisamos de estar cheios. E por isso precisamos de estar batizados. Porque a obra do Espírito Santo é usar o nosso substituto, que é Jesus, para nos fortalecer e nos proporcionar essa possibilidade. Faz todo sentido entender a função do Espírito Santo, dar a vida de Cristo ao crente. Qual é o motivo? Que o crente seja Jesus para outras pessoas. É essencial que nós entendamos isso, para sair do nosso conforto, para clamar por transformação e para permitir que o Espírito Santo atue, e Ele está disposto a atuar. Só que isso não vai ser feito sem luta, mas Deus está disposto a lutar por vocês. E nessa luta, que não é fácil, marcas ficam. Existe uma história, eu tentei procurar a fonte, mas ela tem retalhos em vários lugares. Eu vou trazer para vocês o que eu consegui entender. Uma mãe estava lavando vasilhas na cozinha e a casa era de frente para um lago. E o filho estava brincando nesse lago, nadando. A mãe feliz, não sei quem é feliz lavando vasilha, mas ela estava feliz, contente lá, olhando o filhinho brincar e lavando as vasilhas. Quando ela olha de novo para o lago, um jacaré nadando em direção ao filho. Ela larga tudo que ela está fazendo, corre em direção do lago, gritando: vem, 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 vem. O menino demora a entender. Quando vê a mãe dele gritando, ele começa a nadar em direção à mãe. Com os gritos da mãe, o vizinho vê o que está acontecendo, vê o jacaré, o crocodilo, não sei o que é, e já pega a arma para ajudar. Nesse vai e vem, o filho chega, a mãe vai entrando no lago. Quando ela encontra o filho, o jacaré também. Os dois encontram o menino na mesma hora. Essa mãe, você imagina essa situação, o que você não faria? Ela agarra o menino com todas as forças que tem e puxa o menino pelos braços. Enquanto o jacaré puxa o menino para dentro da água, você sabe o que ia acontecer se ele conseguisse puxar o menino para dentro da água. E mãe, gente, tem uma força nessa hora. É ou não é, mamães? A gente não sabe de onde que vem, mas vem assim. E ela começou aquela luta. Ela puxava o menino para fora e o jacaré puxava o menino para dentro da água. E naquela luta chega o vizinho, consegue atirar no crocodilo. Ela consegue salvar esse menino, liga para a emergência. Logo o menino é levado para o hospital. Causa uma comoção lá no lugar onde eles viviam. É noticiado. E aí o repórter vai entrevistar o menino. Acredito que depois, que tudo se estabilizou, ele vai perguntar. E aí ele, na entrevista, ele pergunta: posso ver as marcas? Aí ele mostra a perninha toda deformada pela cicatriz. E aí o repórter pergunta para ele: como é que você vai lidar agora com essas cicatrizes, vão ser eternas? Ele fala: eu não tenho problema nenhum com a cicatriz das minhas pernas, porque eu tenho as cicatrizes dos meus braços. Porque as cicatrizes dos meus braços mostram o amor que minha mãe teve por mim. A mulher enfiou tanto a mão para segurar o menino que ela rasgou a carne dele, fazendo força para tirá-lo da boca do jacaré. E ela deixou cicatrizes profundas. Mas aquelas cicatrizes foram as marcas de um amor de uma mãe que não desiste do filho. Na nossa caminhada, amados, Satanás está disposto, além do pecado e da morte, de nos tirar a identidade de Deus. E nesse processo, Deus vai lutar, vai deixar cicatrizes. Porque nós, infelizmente, ao contrário desses meninos, gostamos de ir na direção do crocodilo, sim ou não? Se o crocodilo for Satanás e a tentação estiver lá, na hora que Deus fala: vem, o que a gente fala? Só um minutinho, Senhor, que eu vou dar conversão de quê?
nós entendemos a ação de Deus, a gente vai fugir. Mas Satanás não vai deixar isso fácil. E Deus vai precisar lutar. E Ele vai te agarrar com todas as forças. E Ele vai fazer o impossível. E isso vai deixar marcas. E isso vai deixar marcas e cicatrizes profundas. Porque Ele vai fazer o impossível para te tirar das garras do pecado. Ele vai fazer o impossível para que o reflexo dele esteja em você. Ele vai fazer o impossível para que o Pentecostes com os discípulos se realize no nosso Pentecostes e nós estejamos preparados para representá-lo aqui. Isso vai ser feito a duras penas, porque a nossa guerra é contra potestades, é contra principados e potestades. Mas isso vai deixar marcas, isso vai deixar cicatrizes. Mas saibam de uma coisa, elas não serão eternas. Só uma cicatriz será eterna. Só um ser no mundo inteiro vai carregar cicatrizes para a eternidade. Quem é esse? Jesus. E essas cicatrizes vão revelar o grande amor que Ele teve por cada um de nós. As cicatrizes não vão mostrar o pecado, vão mostrar o amor. As suas cicatrizes, a sua luta já está ganha. Amém. E vai ser apagada pela graça de Jesus. Amém. E as dele, o próprio Deus, vão carregar para a eternidade o amor que Ele sente por você. Não dá mais para a gente brincar de ser cristão. Não dá mais para a gente viver à margem, querendo saber até onde eu posso ir ou não. Não é hora, amado, de perguntar, posso ou não posso ir para o cinema? Está na hora de perguntar, posso ou não posso ir para Israel pregar lá, e para o Irã, e para não sei, para a faixa de Gaza, nem sei para onde. A pergunta não é se eu posso ou não posso usar tal esmalte. A pergunta é, meu corpo é para honrar a glória de Deus. A pergunta tem que deixar de ser coisa fútil. A pergunta tem que sair do meu foco, do meu eu, e começar a perguntar, Senhor, qual é a vontade de Deus para minha vida? Não é onde eu posso ir ou deixar de ir, é onde Deus quer que eu vá. Não é o que eu posso escutar ou deixar de escutar, é o que Deus quer que eu escute. Para de fazer a sua teologia, para de fazer a sua vontade. Estar cheio do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, é ter marcas de uma luta em que Deus está te tirando da boca de um jacaré chamado pecado e Satanás, que te odeia, apesar de você achar que é o melhor para você. Ele vai te puxar, ele vai te agarrar, isso vai trazer marcas, mas são marcas de salvação, para que a vontade dele seja refletida na sua vida. Não dá mais para brincar de ser cristão. Não dá mais para brincar de quem é o Deus, o que eu posso ou não posso fazer. Está na hora de falar, Senhor, está aqui o que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço. Eu quero ser cheia, eu quero ser batizada, eu quero me entregar à sua vontade. Que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Amém. Se essa é a sua vontade, vamos nos ajoelhar e vamos clamar por esse poder. Santo Deus, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és fiel, Tu és justo, e o Senhor nos ama muito mais do que podemos imaginar. O Senhor podia ter deixado esse planetinha para lá, já que nós entregamos a autoridade para Satanás através do erro dos nossos pais. Mas o Senhor não se conformou com isso, como aquela mãe não se conformou a ver um jacaré. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor está disposto a fazer o impossível para nos resgatar, para colocar a sua identidade novamente em nós. Isso não vai ser fácil, Pai, porque a nossa natureza se inclina para a carne, e por isso nós precisamos entender a função real do Espírito Santo. Aquilo que movimentou os discípulos no Pentecostes precisa continuar movimentando as nossas vidas. Então, Santo Deus, tem misericórdia, porque nós insistimos em pecar. Nós insistimos, Senhor, em dar as costas para Ti.
Nós nos enganamos achando que as luzes deste mundo vão nos fazer bem. Confundimos prazer com alegria em Ti. Nos esquecemos que a felicidade sem fidelidade é que é o prazer, que é momentâneo e que vai nos levar à perdição. Ajuda-nos, Santo Deus, a sermos satisfeitos em Ti. Ajuda-nos a reconhecer que sem Ti nada podemos fazer. E nos ajude desesperadamente a buscar o Senhor Santo Espírito. Nos ajude a estudar a Tua palavra. Tira de nós a preguiça, Pai. Afasta de nós o que deixa nossa mente preguiçosa. Nos ajuda, Senhor, a nos render à Tua vontade. Nos ajude a estudar a Tua palavra. Nos ajude a permitir que o Santo Espírito coloque a identidade de Jesus em nossas vidas. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Nos ajude a entender que nenhuma migalha deste mundo pode se comparar ao que o Senhor tem feito e preparado para nós na eternidade. Vamos ser eternos, Jesus. Vamos viver a felicidade plena contigo. Então, Santo Espírito, continue em nós o que começou no Pentecostes. Vem, Espírito Santo, vem. Tira de nós o que não é de Jesus e coloque em nós o que é dele. Restaura em nós a identidade e faz de nós representantes de Jesus nessa vida, nessa terra. Que as pessoas, antes de procurar Jesus na igreja, o encontrem em nossas vidas e venham para a igreja aprender a ser esse Jesus na vida de outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, a parar de perguntar o que eu preciso fazer minimamente para ser um cristão e começar a entregar tudo a Ti e falar: Senhor, o que mais eu preciso fazer para que a Tua vontade se cumpra em mim? Cria em nós, meu Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Nós nos entregamos em Tuas mãos, agradecidos pelas cicatrizes que vão ficar, mas que vão ser necessárias para nos restaurar, para nos moldar e para nos dar a identidade dos céus. Nós entregamos a nossa decisão em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus os abençoe, amados. E que o preenchimento e o batismo do Espírito Santo seja real em nossas vidas. Amém.